Tema de hoje é o que está aí no topo da minha tela no YouTube, certo? Nós viemos hoje aqui falar sobre tempo, certo? Então viemos falar sobre tempo, sobre prazos. Quando a gente pensa em entregar a obra dentro do prazo, a gente está exclusivamente falando de gestão do tempo, ok? Então eu vou focar a minha energia hoje, o conteúdo vai estar focado na gestão do tempo. Não quer dizer que tudo que eu vou falar aqui hoje não está atrelado a outras variáveis, como por exemplo questões de custo, questões de qualidade, questões de mão de obra, enfim, uma série de coisas, serviços e tudo mais, tá? Então, vamos focar no tempo, mas não vamos esquecer que isso não funciona isoladamente do resto, tá? É isso que eu quero que você saiba. Sabendo que nós vamos falar sobre tempo, eu quero falar para você o seguinte. Em relação à entrega de obra, em relação à gestão do tempo, em relação a planejamento, em relação a cronograma, em relação à gestão do tempo das atividades de obra, certo? O que a maioria das pessoas faz? E aí, se você se identificar com alguma dessas coisas, você pode até sinalizar aqui, porque é importante que a gente entenda aonde a gente está, para a gente poder entender aonde a gente quer chegar, tá? Então, não se acanhe, não tenha vergonha, não tenha... se você se identificar com alguma coisa aqui que eu vou falar que é negativa, eu faço isso, não faz mal. A gente está aqui para aprender, a gente está aqui para evoluir e a gente vai estar sempre evoluindo. Sempre a gente vai aprender algo novo, a vida inteira isso vai acontecer, certo? Você nunca vai chegar num patamar e falar assim, eu sei tudo, tá? Isso não existe. Sempre tem alguma coisa nova, até porque as coisas vão se renovando, as técnicas, as ferramentas vão se renovando, então a gente vai estar sempre aprendendo alguma coisa. Mas o que a maioria das pessoas fazem, na opção 1, é o quê? Não faz planejamento nenhum, tá? E se você é uma dessas pessoas que não faz planejamento nenhum, fique muito atento. Por quê? Porque o que acontece quando você não realiza nenhum tipo de planejamento é que, primeiro, você não tem como comparar o realizado versus o planejado. Então você não sabe se você está dentro do prazo, fora do prazo, conforme foi contratado, conforme você gostaria de fazer, conforme a necessidade do cliente. Você não tem como saber. É a mesma coisa de caro e barato. O que é caro, o que é barato? Depende. Comparado com o quê? Sem referência, não tem como você saber se algo é bom ou ruim. Certo? Porque para você determinar se aquilo é bom ou ruim, você tem que comparar com outra coisa, ok? Então, a primeira coisa em relação ao que a maioria das pessoas faz em relação à gestão do tempo, em relação a cronograma de obra, é que não faz um cronograma de obra. Você pode ter uma baita experiência, você pode já ter feito 200 obras sem cronograma. E são essas as pessoas que são mais resistentes a determinadas coisas. Mas aí você pensa o seguinte, eu já sei, eu já fiz tantas desse jeito, eu prefiro não perder tempo com isso. Fazer um cronograma tá muito longe de ser uma perda de tempo, é um investimento de tempo. Quando você coloca a energia na hora certa, no momento certo do processo, você está investindo o seu tempo e não gastando o seu tempo. Certo? Porque o tempo que você vai perder para consertar os problemas e os erros que vão acontecer por falta de planejamento lá na frente vai ser enormemente maior e o preço que você vai pagar também. Porque aí é o que eu estou falando, que eu não vou entrar no mérito, mas vai gerar reflexos em custo, pode gerar reflexos em qualidade do serviço que está sendo executado, está sendo entregue para o cliente. Então, não fazer planejamento nenhum é um problema enorme. Se você faz parte deste grupo, eu quero que você preste ainda mais atenção no que eu tenho para te dizer hoje, ok? Segunda coisa, segunda opção, segundo grupo de pessoas dentro da minha experiência, dentro do que eu já vi. Opção 2, faz o planejamento, ou seja, o cronograma, e durante a execução, simplesmente não olha para ele. Eu não sei se você já fez isso, mas eu já fiz isso. No começo, eu achava lindo fazer um cronograma. Nossa, eu tenho meu cronograma, mostro pro meu cliente, olha, tá aqui, ó, meu planejamento, porque eu sou uma pessoa planejada, porque eu faço gestão, e é por isso que eu cobro o que eu cobro de você e tudo mais. Legal, nunca mais olhava pro negócio. Pegava aquele PDF que eu mostrei pro cliente, enfiava numa gaveta, ou colocava junto com os desenhos da obra, eu ficava lá no fundo, eu nunca mais olhava. Eu saía tocando os negócios que nem um cachorro louco, e ia catando cavaco até o final. Por quê? Porque as coisas iam acontecendo, ia atropelando,
E aí quando chegava no meio da obra eu já não sabia em que pé que eu estava, se eu estava atrasado, se eu estava em dia. E enfim, não fazia outras coisas que são consequências de fazer um monitoramento e controle desse cronograma que a gente vai falar aqui hoje, tá? E aí tem a questão da opção 3. Faz o cronograma, faz o planejamento e durante a execução, olha para ele assim, ó, de vez em quando, sabe? Quando eu lembro, eu falo, deixa eu dar uma olhada lá no cronograma para ver se eu tô dentro do prazo ou se eu não tô. Para ver se eu não esqueci nenhuma atividade que tem que acontecer aqui na obra. E aí que eu falo, tem uma pegadinha, quanto mais experiente você é, mais chance você tem de fazer uma besteira. Por quê? Porque é o excesso de confiança. A autoconfiança é importante, você confiar na sua capacidade, no seu tino, é muito importante para você tocar obras, porque é uma atividade complexa. Agora, excesso de confiança te atrapalha, porque você fica com aquele negócio de assim, eu construí esse cronograma, eu tô com ele na cabeça que nem preciso mais olhar. Isso é um erro muito forte. Por quê? Porque a chance de você deixar alguma coisa passar é grande. Sabe quando você vai perceber? Lá na frente, quando tiver tudo pronto. E quando eu falo deixar alguma coisa passar, pode ser uma besteira. Se você deixar passar uma tomada que você deveria colocar no lugar, quando chegar lá na frente e for no banheiro e tiver todo revestido, você vai tomar uma paulada de revestimento, de mão de obra que vai ter que pagar de novo, de prazo da sua obra, que é o nosso tema aqui hoje, que vai acabar atrasando. Então eu tô falando de uma coisa que pode acontecer, podem acontecer várias coisas. E uma coisa, eu te garanto, você pode fazer o melhor planejamento possível, o melhor monitoramento e controle possível, os problemas vão acontecer, porque a gente não domina tudo que acontece. Não dá para você controlar o mundo à sua volta, certo? Por isso que a gente coloca energia no que a gente controla. Então faz o melhor planejamento que você puder e não vai ficar olhando para ele só de vez em quando. E aí tem o quarto grupo de pessoas que faz as coisas, que é o jeito que eu vejo mais as pessoas fazerem, que é o quê? Que é o número 4 aqui nesse caso. Que é o quê? Faz o planejamento e durante a execução da obra, olha o cronograma só uma vez por mês, tá? Nós já vamos chegar no jeito certo de fazer isso. Então você vai lá, faz o planejamento, só que você olha uma vez por mês só pro cronograma. E aí, o que acontece é o seguinte, quando essas coisas acontecem, todos esses jeitos vão resultar em algum tipo de deficiência no resultado do seu trabalho. Isso é fato, isso é garantido. Algum tipo de deficiência vai acontecer. Porque mesmo você que olha o cronograma uma vez por mês, que faz a atualização desse cronograma uma vez por mês, nós vamos falar de tudo isso daqui a pouco, um mês é muito tempo. Pode acontecer muita coisa em um mês, certo? Então, toma cuidado porque não é a melhor maneira de fazer as coisas. Então, em graus diferentes, os problemas vão acontecer, ok? E aí, onde é que isso nos leva? Isso leva ao jeito eficiente e garantido de fazer gestão do tempo, tá? Então, vamos lá. São duas etapas distintas e agora a gente está entrando no que vocês vieram aqui para ouvir mesmo. Eu precisava simplesmente mostrar como não fazer primeiro. Tá bom? Porque às vezes a gente tem uma impressão de que assim, eu já sei, eu já faço assim. Mas talvez você vai perceber que fazer assim não é o suficiente. Você que não faz planejamento nenhum, assim, sinto muito, mas está faltando tudo para você. Agora, você que, eu faço o cronograma, mas não olho, você que, eu olho de vez em quando, você já está um passo à frente, você não está completamente desplanejado. Mas, é o que eu disse, sempre tem um jeito melhor de fazer. E eu vou mostrar agora para você o jeito que você tem que fazer, que vai garantir que você vai entregar a sua obra no prazo. E no final eu vou dizer o que é entregar a obra no prazo, ok? Então vamos lá. Em toda visita de obra, então todas as vezes que você for até a obra, visitar a obra, você vai fazer 4 coisas, tá? Primeira coisa que você vai fazer. Antes de falar com qualquer pessoa, você tá lá, você foi para lá, não foi? Eu, pelo menos, tento otimizar as minhas visitas. Eu vou para passar orientação, já atendo o meu cliente, já recebo um material que eu tenho que conferir, eu tento aglutinar o máximo de coisas que eu puder resolver e adiantar na obra na minha visita, porque eu não quero ter que ir lá todo dia, certo? Afinal de contas, eu sei que você tem uma obra só para fazer, mas se você não tiver, você vai perceber que não dá. Então, antes de falar com qualquer pessoa, quando eu entro na obra, quem trabalha comigo já sabe. Mas se tem alguém ali que não trabalha, Fernando, só um minuto, a gente já conversa, preciso de 10 minutos e a gente já vai conversar.
Então, primeira coisa, vou lá e vou bater foto de tudo que está acontecendo. Ah, tá tendo demolição, vou bater foto, tá tendo construção, vou bater foto, tá tendo assentamento de revestimento, vou bater foto, tá fazendo elétrico, vou bater foto, tá fazendo fogo, vou bater foto, tá fazendo telhado, vou bater foto, tá fazendo terraplenagem, vou bater foto, não importa o que está acontecendo, certo? Eu vou lá e vou tirar fotos de tudo, tá? Segunda coisa que você vai fazer, você vai fazer a inserção dessas fotos dentro da plataforma de cronograma, certo? E vai acrescentar informações de texto. Então você vai pegar as fotos, vai subir para a plataforma, naquelas determinadas atividades. Então você vai lá e vai subir para essa ferramenta. Você vai subir para a plataforma e vai colocar as informações de texto. Ah, Fernando, eu não uso essa ferramenta, eu uso outra ferramenta. Sobe para a ferramenta que você usa. Ah, mas a ferramenta que eu uso não aceita subir fotos para dentro da ferramenta. Então você vai ter que subir essas fotos para uma pasta para adiantar a sua vida, que se você deixar para depois, você vai ver que vai durar mais tempo, a gente vai chegar lá, e aí não vai ser 1 hora por semana. E aí você vai lá e vai ter que salvar e depois vai ter que usar um PowerPoint, um Word para poder fazer algo que a gente ainda vai falar também. Tem uma mania de dar spoiler no meio, velho. Pô, caramba, segura a onda. Terceira coisa que você vai fazer depois que você inseriu. Aí você vai dar o atendimento para o seu cliente, vai dar o atendimento para os seus fornecedores que estão em obra, vai trabalhar nas resoluções técnicas. Ah, a mão de obra está com um problema ali que tem que ser solucionado. Tem um fornecedor específico lá que está para tirar dúvidas com você. Enfim, você vai fazer tudo isso, mas só depois de você tirar as fotos e inserir dentro da plataforma ou subir para sua nuvem ou o que quer que seja com anotações de texto. Não confie na sua cabeça. Se você confiar na sua cabeça, sabe o que vai acontecer? Você vai sair de lá, vai atender o telefone, vai não sei o que, vai passar em outra obra. Quando você chegar no escritório, já perdeu metade da informação. Quer usar outros recursos? Faz vídeo. Estamos aqui na obra, está acontecendo isso, está acontecendo isso, está acontecendo isso, não sei o que. Não tem uma plataforma especial de cronograma, você faz na unha mesmo, sobe para a nuvem as fotos, depois preenche um relatório, tudo na unha ali, tudo feito um por um. Tudo bem, não tem problema, o importante é o resultado que você vai gerar. Agora, quantas horas isso vai demorar? Eu já não sei, não vai ser 1 hora, te garanto. E aí você vai lá, o quê? Faz filme. Por quê? Porque no filme você está falando, aqui tá assim, aqui tá assado. Depois você pega aquele filme, você manda para alguém da sua equipe e essa pessoa vai inserir essas informações no relatório, tá? Importante é você registrar essas informações na hora. Não confia na sua cabeça, porque 1 hora ela vai falhar e você vai perder informações e vai perder tempo. Só vai perder tempo. E aí depois disso, em loco, a última atividade, qual vai ser? Vai ser a atividade de... Quando necessário, você vai ainda ter que fazer um complemento, porque você foi lá, atendeu o seu cliente, atendeu o fornecedor, atendeu a mão de obra, solucionou algumas coisas, de repente você tem que voltar em alguma atividade, isso daqui mudou, isso daqui não vai ser mais assim, eu preciso complementar essa informação aqui para depois eu ter isso, para ter o registro dessa informação e se amanhã eu precisar dela, eu sei onde ela está. Então você vai atender e de repente você vai ter que voltar para complementar algumas informações na plataforma, certo? E aí você vai fazer o quê? Você vai olhar, antes de sair da obra, você vai olhar para as atividades, as próximas atividades, ou para as que estão acontecendo, quando que elas deveriam terminar. Para quê? Para você fazer um alinhamento com o seu prestador de serviço, um alinhamento com a sua mão de obra, para dizer, fulano, o meu mestre de obra chama Melão. E aí eu falo, Melão, chega aí, Melão. E aí, e já alinho com ele, Melão, esse revestimento aqui tem que terminar até depois de amanhã. Na sequência disso daqui, você vai pegar e vai começar aquilo ali. Se tem alguma dúvida em relação àquilo ali? Não tenho dúvida em relação àquilo ali, tá tudo certo mesmo? Quer olhar para o projeto, não sei o quê, Tira todas as dúvidas, não só as que já estão acontecendo, mas as futuras também. Então você vai o quê? Você vai passar as informações e vai fazer um alinhamento com a sua mão de obra. E esse alinhamento vai ser feito nas atividades que vão até a sua próxima visita. Aí é que entra uma outra questão. Você tem agenda? Você coloca na sua agenda os seus compromissos fixos da semana? Quando que você visita a obra? Você tem dias fixos para visitar a obra? Eu tenho. Inclusive para otimização do meu tempo e otimização dos processos de obra. Então, faça um alinhamento com a sua mão de obra para que quando você saia dali, eles tenham o que fazer, eles não fiquem parados, eles sabem o que você vai cobrar na próxima visita. Então, temos que correr, a obra não pode parar.
E aí, o que vai acontecer depois disso? Então, ó, tudo isso daqui em loco, certo? Tudo isso daqui em loco. E aí você vai para a próxima obra, ou vai para o escritório, vai fazer o que você tem que fazer. E aí, depois, fora da obra, todas as sextas-feiras, isso é muito importante. Todas as sextas-feiras, você precisa fazer essas atividades que eu vou falar aqui para você. Ah, Fernando, por que na sexta-feira? Porque na sexta-feira a obra já está em outro ritmo. Não tem obra que anda na sexta-feira igual anda na segunda-feira. Eu não conheço. Se você conhece, ótimo. Mas a sexta-feira é um dia mais tranquilo normalmente, certo? A não ser que sua obra está rolando de final de semana e tal, mas você vai ter que escolher um dia da semana. E o ideal é que é um dia que feche um ciclo. Então é natural que a gente faça num fechamento de ciclo semanal, tá? E aí tá a diferença do melhor grupo de pessoas que faz de um jeito que não é tão eficiente como eu comentei no começo da live, que é fazer uma vez por mês isso daqui. Porque uma vez por mês aconteceu coisa pra dedéu. E se você perdeu o fio da meada, ele já tá perdido. Pra você recuperar não vai dar mais. Você vai perceber isso daqui a pouco. Então, todas as sextas-feiras, você vai pegar e vai fazer essas atividades aqui. Você vai sentar com a sua equipe e vai fazer uma reunião de equipe. Ah, Fernando, eu não tenho equipe. Então você vai fazer uma reunião de equipe, certo? Então você vai pegar você com você mesmo e vai se reunir. E aí você vai se reunir com a sua equipe, né? Ou com você mesmo. Para quê? Para fazer uma análise das atividades do seu cronograma, certo? Você vai analisar as atividades que deveriam ocorrer na semana vigente, naquela semana que é da própria sexta-feira. Então você vai olhar lá o seu cronograma e falar assim, bom, o que era, hoje é sexta, o que era para estar pronto hoje? Ou em que porcentagem essas atividades que estão em andamento eram para estar hoje, tá? Por exemplo, falando em dia de obra. Dia de obra, eu gosto de ir na obra segunda-feira, porque segunda-feira é fundamental. Para começar, sabe, que você já passa aquela orientação da semana, ó, a meta da semana é essa, na sexta-feira, quando acabar essa semana tem que estar assim, 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 já faz um alinhamento total com o pessoal de obra. E eu gosto de ir na quinta. Por quê? Porque na quinta-feira, de segunda para quarta, às vezes não acontece muita coisa. E aí acaba sendo uma visita na quarta-feira meio em vão, assim, você não consegue dar um aproveitamento legal. Na quinta-feira já é um dia a mais, já fica bacana. Eu gosto de ir assim, na medida do possível, né? Porque depende da quantidade de obras que você está fazendo, mas durante a manhã na segunda e durante a tarde na quinta. Por quê? Porque praticamente a semana acabou, você já passou todas as orientações, você pega um status bem atualizado para na sexta-feira você fazer a sua reunião. Mas se for preciso, você de manhã faz sua reunião à tarde, eu gosto de fazer sexta-feira assim, 4 horas da tarde, 3 horas da tarde. E aí você dá uma ligada para alguém em obra, oh, como é que tá isso daqui, tem como você me mandar uma foto e tal. Aí eu peço para alguém fazer isso, mas eu gosto de eu mesmo ir à obra e fazer as coisas que tem que ser feitas, tá? Na medida do possível, se não tem coordenador para fazer isso também. E aí eles fazem tudo isso, eles levantam esses dados, eles montam tudo isso, eles sobem para o sistema, colocam os textos, geram os relatórios e tudo mais, tá bom? Então, depois que você fez essa análise do que deveria acontecer, você vai lá e vai fazer o quê? Vai fazer uma atualização do seu cronograma, certo? Então, você vai pegar todas as barrinhas do gráfico gigante lá, vai subir as porcentagens, vai alimentar com mais textos se for preciso, certo? Por quê? Porque quando você foi lá na segunda-feira, você já subiu tudo para o sistema. Aquilo já está no sistema. Só que de segunda-feira para quinta-feira já mudou. Na quinta-feira você já repetiu isso. Então, para sexta-feira, você está com o seu cronograma praticamente atualizado. Só dá uma checadinha para ver se, de ontem para hoje, será que aconteceu alguma coisa? Será que aquela tarefa que era para terminar hoje, os caras conseguiram terminar? E aí, acabou? Posso colocar aqui no cronograma que está finalizado? Me manda um vídeo, me manda uma foto. Tenha certeza, tá? E aí você vai atualizar o seu cronograma na sexta-feira. Então, sobe as barrinhas, coloca os textos e tudo mais. Depois que você fizer isso, você vai fazer o seguinte. É possível, é provável que existam tarefas atrasadas, tá? E essas tarefas são as tarefas que merecem mais a sua atenção, ok? Então você precisa concentrar energia nessas tarefas atrasadas. Elas são a sua prioridade. Por quê? Porque elas vão te atrapalhar, então elas têm que sair da sua frente o mais rápido possível. Então é toda energia.
Faltou material, esse material tem que ser conseguido o mais rápido possível. Tivemos um problema técnico lá, tivemos uma mudança por uma questão, um impedimento, alguma coisa assim. Meu, bota mais gente para trabalhar, faz uma força-tarefa. Não sei o que você vai fazer, mas vai lá e bota energia nesse negócio. As tarefas atrasadas, elas têm que sair da sua frente o mais rápido possível, tá? Nenhuma tarefa atrasada pode durar mais do que uma semana. Você não pode, põe isso na sua cabeça, você não pode sair de uma reunião de sexta-feira com uma tarefa atrasada e quando chegar na próxima sexta-feira ela ainda está atrasada. Isso não pode acontecer. Essa é a sua meta principal quando você tiver algum problema e tiver algo atrasado. E aí, resolução de problemas com atividades atrasadas. Coloca a sua energia nisso. A gente já vai entender melhor. Depois disso, então você vai sinalizar. Neste primeiro momento, anota do lado. Olha, nós temos essa e essa tarefa atrasadas. Encosta isso daí. A gente já vai tomar ações em relação a isso. E antes de tomar essas ações, o que a gente vai fazer? A gente vai gerar o nosso relatório. A gente vai emitir o nosso relatório para o nosso cliente. Isso é monitoramento. Quem está acompanhando o aquecimento sabe. Monitoramento é para cima, controle é para baixo. Monitoramento é junto ao cliente, patrocinador, investidor. Controle é junto a prestador de serviço, mão de obra, equipe, todo mundo que está abaixo de você. Você vai gerar o relatório semanal, relatório periódico que é semanal da sua obra para o seu cliente, com fotos, com textos, com informações. Se tiver atividade atrasada, você vai falar que está atrasada. Aí aqui tá. Transparência, meu amigo. Sabe por quê? Eu vou te dizer, porque tem um segredo muito sério nisso tudo. Quando a gente expõe um problema, um defeito nosso, um defeito pessoal, um defeito profissional, uma deficiência, uma limitação, um problema. Quando a gente expõe esse problema, fica muito mais fácil de resolver ele. Sabe por quê? Porque o nosso cérebro engana a gente. O que acontece é o seguinte: o nosso cérebro, ele foi programado para que você sobreviva o máximo possível. Então toda vez que você vai sair da sua zona de conforto, toda vez que você vai ter que se esforçar mais, toda vez que você vai sair desse âmbito, o seu cérebro te bloqueia. Por isso que a gente é procrastinador. Por isso que todo mundo procrastina tudo. Depois eu vejo, depois eu faço. Por quê? Porque o cérebro, ele quer só sobreviver. Ele quer gastar o mínimo de energia possível para que você se mantenha vivo. Certo? Então, o que acontece? Ele prega umas peças na gente. Se só você sabe daquele problema, sabe o que vai acontecer? Você vai ficar assim, depois eu vejo. Não, isso daqui eu vou resolver rápido. Semana que vem, lá pra quarta-feira eu vejo esse negócio. E aí você vai empurrar. Você vai empurrar. Você vai empurrar. Você vai empurrar. Quando você vê um probleminha assim, vai virar um problema que é uma bola de neve que vai cair na sua cabeça e que já vai ser tarde demais para você resolver. E é aí que as obras atrasam. Então, o problema tem que ser exposto, ele tem que ser público. Sabe por quê? Porque você não vai apresentar só o problema. No relatório para o seu cliente, você vai apresentar o problema, o plano A, o plano B e o plano C. E quando ele vai estar resolvido. É por isso que essa reunião é importante. Porque antes de você emitir esse relatório, o que você vai fazer é, eu tô com esses dois problemas aqui. Como é que eu vou resolver? Esse daqui eu já sei, eu vou fazer isso, vou ligar pro fulano, Esse daqui, eu vou fazer assim. Mas e se isso daqui não der certo? Se não der certo, eu vou fazer isso e isso. Então eu tenho pelo menos duas opções. Plano A e plano B. Isso se chama gestão de riscos. Se uma coisa der errado, eu já tenho outra coisa para fazer no lugar. Por quê? Porque você vai colocar isso no seu relatório. E vai dizer, cliente, tô com um problema, mas eu já tô com a solução A em andamento, eu já sei para quem eu vou ligar, ou eu já liguei para fulano de tal, de repente liga pro cara na hora. Olha, tô vendo aqui que nós estamos com um problema. E aí, como é que vai ser? O que você vai fazer? Você vai botar mais um cara? Bacana, vai botar mais um cara. Legal. Então, você vai colocar isso no seu relatório. Olha, essa atividade aqui era para estar 50%, está 40%, nós estamos 2 dias atrasados, mas a partir de segunda-feira vai ter um operário a mais realizando esse serviço e até quarta-feira a gente vai estar em dia com o cronograma. Pronto, ninguém vai te cobrar nada. Se o cliente não vai ligar para você, tá atrasado. Fala, meu amigo, fica tranquilo.
Tá atrasado, mas tá sob controle. E eu já te disse como é que eu vou resolver. E aí na quarta-feira que vem a gente se fala. Ou na sexta-feira do relatório da sexta-feira da semana que vem, se ainda tiver atrasado, aí você me cobra. Por quê? Porque quando você expor esse problema, ainda mais pro seu cliente, aquilo vai te dar uma motivação para você resolver, rapaz. Você não faz ideia. Por quê? Porque você não vai querer chegar na próxima sexta-feira com aquele problema pro seu cliente falar assim, mas ainda tá assim? Então, assim, isso motiva, tá? Você vai se coçar, pode ficar tranquilo que você vai se coçar. Gera o relatório, manda pro seu cliente com tudo, com a verdade nua e crua. Tem problema, mostra problema, tá tudo certo, mostra que tá tudo certo. Às vezes você vai ter uma atividade atrasada, mas tem outra adiantada, e no geral do cronograma você tá em dia. Então você pode usar isso como argumento também pro seu cliente. Olha, nós estamos com essa tarefa atrasada 2 dias, mas aquela tá adiantada 3. Ou seja, nós estamos adiantados de um modo geral 1 dia. Então a obra está indo muito bem, certo? Isso acontece bastante, tá? Pelo menos comigo acontece bastante. E aí, depois que você fez tudo isso, o que você vai fazer? Você vai fazer uma outra análise. E essa análise é da semana que vai começar. Por quê? Porque você já fez o monitoramento, você já alimentou o sistema, já colocou o status atual da sua obra, já informou o seu cliente, já tomou ações preliminares em relação à solução dos problemas. Então, o que você vai fazer? Passa a régua, semana que passou, já foi. E aí, vamos olhar para a semana que vai começar. O que vai acontecer semana que vem? O que vai acontecer segunda-feira que vem? O que vai acontecer na terça? Qual que é a nossa meta até sexta-feira da semana que vem? Será que eu tenho que checar material? Será que eu tenho... Vai entrar um fornecedor novo? Opa, fulano, ó, tô vendo aqui o cronograma, tá tudo marcado para quarta-feira você vai entrar. E ó, pelo que eu tô vendo aqui, as atividades que são antecedentes a você, que você precisa que estejam prontas, estão em dia, vai estar tudo pronto. Na terça-feira eu te confirmo, já que você vai entrar na quarta, a gente faz uma última confirmação, mas eu quero saber se está tudo certo. Tá tudo certo. Mas deixar para ligar pro cara às 6 horas da tarde na véspera do dia que ele vai entrar. Sabe por quê? Porque ele vai falar assim, pô, então, tô meio enrolado, só posso entrar depois de amanhã, pronto, já se lascou. Então, liga pro cara antes, na sexta-feira é para isso. Veja o que você tem que fazer, faça uma lista de tarefas suas para que as coisas continuem andando como planejado na sua obra e avise as pessoas, alerte, confirme, cheque, faça tudo isso. E aí, o que a gente vai ter aqui? A gente vai ter essa outra atividade, que é o quê? Tomada de ações, que é o que eu já embuti aqui, que eu tenho essa mania, eu já vou engolindo o conteúdo e antes de colocar na lousa eu já falei. Então você vai o quê? Você vai tomar as ações, vai ligar, vai ir atrás, vai fazer o que tem que ser feito. Primeiro, para as atividades atrasadas. Segundo, para as atividades normais do planejamento da semana que vem. Você não pode fechar a sua sexta-feira sem ter todas as atividades atrasadas encaminhadas, tudo que você poderia ter feito, ou seja, ó, daqui para frente não são ações mais minhas, não sou eu que vou ter que tomar essas ações. É assim que você tem que terminar a sexta-feira. Tanto em relação às atrasadas, em primeiro lugar, porque ela é sua prioridade, e em segundo lugar, em relação às atividades que estão planejadas para a semana seguinte, certo? E aí, o que a gente vai... Qual que é o... O que tudo isso vai nos trazer? Vai trazer isso daqui, ó. Sua obra nunca mais vai atrasar, tá? E aí eu vou te explicar porque a palavra nunca é forte, hein? E eu não costumo utilizar esse... Não costumo utilizar 100%, não costumo utilizar nunca, não costumo utilizar sempre. Mas, ó, é o seguinte. Sabe por que sua obra nunca vai atrasar? Porque assim você tem controle. Ó, eu vou fazer uma analogia. Imagina que você está numa estrada. Você está indo viajar de um ponto A para um ponto B, certo? Uma viagem de 3 meses, de 4 meses, de 8 meses, de 1 ano, depende do tamanho da sua obra, tá? E você tem um mapa na sua mão. Só que você só checa esse mapa uma vez por mês. Você está indo numa direção ali, ó. Passou uma semana, passou 2, passou 3. Vamos fazer uma analogia direito. Você está indo do ponto A para o ponto B e são 8 horas de viagem. Só que você só checa o seu mapa de hora em hora. Então você está indo lá. 8 horas de viagem representam 8 meses de obra, tá bom? Você vai lá de hora em hora e checa o seu mapa. Putz, esqueci de virar à esquerda que tinha que virar lá atrás. Rodei 40 minutos para a direção errada. 40 minutos é tipo 20 dias da sua obra. 20 dias se passaram. Tem como você recuperar esses 40 minutos? Provavelmente não.
talvez se tiver se o desvio não foi muito grande, você consegue voltar ali, você recupera, perde só 20, ou seja, perde só 5 dias de obra. Só que quanto mais espaçado for a sua checagem, menos área de manobra você tem, menos chance de correção você tem. Então, se você faz as checagens semanais, e assim, quando eu falo semanal, eu tô falando do mínimo, porque eu sou do tipo que checa o cronograma 3 vezes por semana. Porque assim, eu vou pra obra, eu já dou uma olhadinha, eu volto da obra, eu dou uma olhadinha, às vezes alguém me liga pra tirar uma dúvida, eu acabo abrindo o cronograma pra dar uma olhada. Então assim, eu tô falando obrigação uma vez por semana. E aí, se a coisa tá desviando, você, puxa de volta. Você vai fazendo correções na sua trajetória, pontuais, fáceis de fazer, sem gastar muita energia. E aí o que acontece é que você nunca sai do trilho de fato. Você vai ali, ó, você, volta. Essa é a garantia. É por isso que eu tô falando que não vai atrasar. Ah, Fernando, mas aí o cliente me pediu alguma coisa, o cliente acrescentou mas não sei o quê. Como é que eu vou entregar a obra no mesmo prazo? Você não vai entregar no mesmo prazo. Você vai dizer para ele, olha, só que isso daqui tem um impacto de prazo. Vai ter outros impactos, mas a gente está aqui falando de tempo. Vai ter um impacto, eu vou precisar de mais uma semana para realizar esse trabalho. E aí o que você faz? Você atualiza o seu cronograma e você muda a sua data de entrega. E se for preciso, você faz um aditivo de contrato dizendo, olha, a data de entrega mudou de tal dia para tal dia, para ninguém te cobrar depois. Inclusive, você deveria fazer isso se você tiver multa contratual por atraso, como eu já fiz algumas vezes. Eu já contei essa história aqui, se alguém já ouviu, eu vou contar de novo. Uma vez eu fiz um contrato com 2 advogados que eu ia pagar R$1.000 por dia de atraso na obra, no contrato que eu fechei com eles. R$1.000 por dia. Por que eu fechei? Porque primeiro que era uma baita de uma obra, e para mim era interessante, mas principalmente por quê? Porque eu sabia que eu podia controlar aquilo. Porque eu sabia que eu ia fazer as minhas reuniões semanais. E eu sabia que eu ia ter chance de corrigir a trajetória durante o caminho precisamente, minuciosamente. E se alguma coisa acontecesse no meio do caminho? Algum acréscimo, alguma alteração, alguma mudança que não dependesse de mim, uma mudança física no local? E eu sabia que eu poderia chegar para eles, até porque isso tem no meu contrato, que, olha, encontramos um problema, este problema nos fez ter que perder um dia ou 2, isso está impactando no nosso cronograma, estou atrasando um dia ou 2 do meu prazo. Inclusive, esta obra, ela foi entregue 16 ou 17 dias depois. Sabe quanto eu paguei de multa? Nem um centavo. Sabe por quê? Porque esses 16, 17 dias foram alterações. A gente teve um problema técnico, que o cliente entendeu muito bem o que aconteceu, e o resto foram alterações que o cliente pediu, ou que a arquiteta pediu. E aí, para cada alteração, eu documentava que aquilo estava mudando a data, e a data ia para frente, tudo acordado com o cliente. 2 advogados. Eles me cobraram alguma coisa? Não me cobraram nada, porque a coisa está sendo controlada. E a comunicação é clara, é direta com o cliente. Toda vez que eu tinha problema, estava no meu relatório que eu tinha problema e estava escrito lá quais eram as ações que eu ia tomar. Eles sabiam que eu estava sendo transparente com eles. Então, quando eu cheguei e falei assim, olha, isso daqui vai demorar mais tanto, isso que você está me pedindo demanda de mais tempo. Não, eu confio em você, Fernando. Eu sei que é assim, porque você não me esconde nada. Tem algumas coisas mágicas que acontecem na vida. Quando você mostra a deficiência, mostra a limitação, mostra o problema, a pessoa fala, essa pessoa não está me escondendo nada. Você tem créditos com o seu cliente. Então, quando você precisar dele, quando você precisar informar um aumento de prazo, um aumento de custo, um aumento de qualquer coisa, ele vai falar, não, pera aí, eu confio nele. Porque ele não me esconde nada, ele não me esconde nem os problemas de obra, por que ele vai estar mentindo, por que ele vai estar me escondendo alguma coisa agora? Então, como é que você garante o prazo? Você garante o prazo fazendo as atividades em loco para adiantar o seu dia da sexta-feira. E na sexta-feira, eu vou te falar, eu falei 1 hora, mas eu exagerei. Tá? Até porque se você estiver fazendo meia dúzia de obras, você vai passar 6 horas em reunião? Não vai, né? Então, assim, eu determino que é de 20 minutos a 30 minutos por obra. É o suficiente para você fazer essa análise, completar o que falta na sua plataforma. Se você fez a lição de casa de fazer, adiantar o processo em obra e já subir fotos e informações para dentro da plataforma, em loco. Tomar as ações necessárias para lidar com as tarefas atrasadas, as atividades que porventura estejam atrasadas.
E olhar para a semana seguinte, de 20 minutos a 30 minutos. 1 hora é assim, se você tiver muito pepino para resolver, por obra, lógico. E se você tem aí meia dúzia de obras, em 2, 3 horas você resolve o problema. Agora, tem preço você entregar suas obras no prazo contratado, apenas se esforçando na hora certa, colocando energia no dia certo, no momento certo, na hora certa, com as ferramentas certas, 20, 30 minutos por obra? Para mim não tem preço. Com 20 minutos, meia hora por obra, semanalmente, você fazendo a lição de casa em loco, eu te garanto que você não vai ter obras atrasadas. Ok? Então, eu fiz um levantamento uma vez de 50 obras que eu fiz, 2 eu entreguei atrasadas. 52. Certo? Isso é plausível. Você não vai ser perfeito. Você não vai entregar todas as obras. Mas 95%, 95%, eu te garanto que você entrega em dia se você fizer tudo isso que eu falei para você hoje e sempre acrescentou escopo de trabalho, teve alteração do projeto, teve adição de serviço, o prazo tem que mudar. Ah, mas eu consigo absorver, Fernando. Você está colocando você em risco. Você está colocando a sua reputação em risco, está colocando a sua obra em risco. E está colocando o seu cliente em risco, o relacionamento com o seu cliente em risco. Então, sempre coloque. É melhor você colocar, aproveita esse momento. É melhor você colocar no pedido de alteração do cliente e depois entregar a obra no mesmo prazo que estava lá atrás e ainda receber um muito obrigado do seu cliente e aí você elevar ainda mais o seu relacionamento com ele e a chance de ele te indicar para outra pessoa, do que você não colocar e correr o risco de atrasar a obra. Aproveita esse momento. É ele que está pedindo alteração. Sabe? Não é a hora de você falar assim, eu vou agradar aqui o meu cliente, vou falar para ele que não, tudo bem, você fez aí o pedido, mas eu vou absorver aqui, eu vou dar um jeito, fica tranquilo. Só que sabe o que vai acontecer? Ele vai pedir de novo, vai pedir de novo, vai pedir de novo. Ou seja, 1 hora você vai ter que acrescentar prazo. O cliente se sente à vontade quando você não acrescenta. Eu posso pedir. Inconscientemente, não é um negócio que ele faz racionalmente, mas inconscientemente, ele vai falar assim, pô, bacana, eu pedi pro Fernando e ele fez, cara, sem acrescentar prazo e tal, não sei o quê. Não faça isso, é um tiro no pé esse negócio. Tomem cuidado para não colocar em risco a reputação de vocês, em risco o relacionamento de vocês com seus clientes, porque tudo que vocês querem nessa vida é fechar esse processo dentro do que foi contratado e com o seu cliente feliz para poder te indicar para outras pessoas.